Oi, sétimo ano. Hoje a gente vai falar sobre divisão com números racionais. Lembrando que números racionais são todos os números que a gente pode escrever em forma de fração. Então, a gente já aprendeu a fazer contas com números inteiros. Agora, a gente vai relembrar e fazer conta com números em forma de fração e em números decimais, atentando para a regra de sinais. A gente vai juntar as regras de sinais com esses números em forma de fração e números decimais. Primeira coisa que a gente precisa saber na divisão de frações, vamos ver divisões de fração aqui primeiro, tá? Divisão de duas frações. Primeira coisa que a gente precisa relembrar é o que é o inverso de uma fração. Ó, o inverso de 3/5. Então, o inverso é quando o número está, o denominador que está aqui é 5, vai para o numerador, e o numerador vai para o denominador. Você troca as posições do número. Então, a gente inverteu. Inverter é trocar a posição. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então, o inverso de 3/5 é 5/3. Bem, agora vamos aprender a fazer divisão com frações. Para divisões com frações, a gente vai utilizar aquela regra que vocês já aprenderam e a gente está relembrando. A gente fez muito isso no sexto ano. A regra é a seguinte: a gente vai repetir a primeira fração. Então, a primeira fração aqui, ó, é negativa. Então, se o número é negativo, a gente coloca ele dentro do parênteses. Você vai multiplicar, em vez de dividir aqui, você vai trocar o sinal, botar de multiplicação. E vai colocar o inverso da segunda fração. Então, essa segunda fração você vai inverter. Inverter, como a gente aprendeu aqui em cima, é trocar os números de posição. Quem está embaixo para cima, quem está em cima para baixo. Então, agora você pode multiplicar. O que está acontecendo? Alguns erros de atividade estão sendo mandados para mim. Porque os alunos estão esquecendo de fazer como a professora pediu. Primeiro, na multiplicação, a gente faz de 2 em 2 números. Depois, a gente vê o sinal primeiro antes de fazer a multiplicação dos números. Ó, o sinal desse número é negativo e desse aqui é positivo. Então, ó, sinais diferentes. Ó, menos com mais na multiplicação, o resultado vai dar negativo. Então, já sei que o resultado dessa multiplicação será um número negativo. Agora sim, depois que eu vi o sinal, é que eu vou fazer a multiplicação dos números. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 5, 25. Outra coisa que vocês estão esquecendo, vocês têm que olhar que se eu puder simplificar o número, é obrigatório a simplificação. Nesse caso, a gente não pode simplificar, porque aqui é um número par e aqui é um número ímpar. Então, terminou a conta aí. Aí está um exemplo de divisão com frações. Temos que repetir a regra. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Lembra que a gente falou isso 10 vezes na aula no ano passado? Então, não podemos esquecer, é importante. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Agora, vou apagar aqui, quem não entendeu é só voltar, tá? Vamos fazer a divisão. Apagar aqui. Vamos à divisão com números decimais e fração. Então, aí há uma mistura. Aí eu vou relembrar. Se há uma mistura, a gente tem que transformar tudo ou para números decimais ou tudo para frações. Tá? Agora, se tiver tudo em fração, não precisa transformar nada. Se tiver tudo em números decimais, não precisa transformar para fração, tá, gente? Só quando há uma mistura entre números decimais e frações. Aí você transforma ou tudo em fração ou tudo em número decimal. Vou dar um exemplo aqui. 0,06, que são 6 centésimos, dividido por 2 décimos. Presta atenção. Eu tenho um número decimal, uma fração. Vou falar de novo. Só fazemos transformação quando há uma mistura.
não tendo mistura, não precisa transformar nada. Então, ó, ou eu transformo tudo em número decimal, ou eu transformo tudo em fração, tá? Vou fazer dos dois jeitos para vocês verem, ó. Vou transformar isso aqui numa fração. Seria 6 centésimos dividido, aqui já está em fração, por 2 décimos. Como que eu vou resolver? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos lá, posso cortar esse zero com esse e vai ficar 6, ó, 6 vezes 1, 6, 10 vezes 2, 20. Vamos simplificar por 2, vai dar 3 décimos ou 0,3, transformando ele em número decimal. Tá, então aqui, se eu tivesse transformado tudo em fração. Então, eu posso fazer assim ou posso fazer assim, ó, 0,06 dividido por 2 décimos. Ou posso transformar tudo em número decimal. Vamos lá. Como que eu vou transformar? Ó, 0,06 dividido, vou transformar isso aqui no número decimal. 0,2. Como que transforma em número decimal, tá, gente? Repetindo esse número aqui, contando quantos zeros tem, andando para a esquerda uma casinha, vai ficar 0,2. Aí, repetindo como se transforma uma fração em número decimal. Então, aqui eu tenho que fazer a conta de dividir. Ó, olha a conta de divisão, que é um grande problema para vocês. Prestem atenção, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é igualar as casas decimais. Ó, quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então, aqui também tem que ter 2, só tem uma. Então, bota mais uma aqui, ó. Fica 20. Então, agora, depois que eu fiz isso, posso tirar o zero à esquerda e a vírgula. Zero à esquerda, né? À direita, não. Então, ficou 6 dividido por 20. 6 é menor que 20, mas eu quero dividir. Então, eu coloco 0, vírgula, para poder dar direito de colocar um zero aqui. Agora, eu vou dividir 60 por 20. Dá 3. 3 vezes 20, 60, para chegar a 60, zero. Então, aqui também deu 0,3. Ó, 3 décimos, é o mesmo valor daqui, tá? Então, o resultado tem que ser igual, né, gente? O resultado não pode ser diferente. Então, divisão com números decimais em fração, ou você transforma tudo numa fração, ou transforma tudo em números decimais. Então, tem que haver essa transformação. Vou apagar aqui, qualquer coisa vocês voltam o vídeo. Agora, divisão com números decimais, só com números decimais, tá? Então, vamos relembrar lá, um exemplo aqui. 7,2 dividido por menos 0,2. Olha o sinalzinho. Então, já está todos os dois números em forma de número decimal, não precisa transformar em fração. Você vai resolver essa divisão na divisão de números decimais, ó. 7,2, você vai dividir por 0,2. Mas antes de fazer a divisão, como tem sinais diferentes aqui, ó, mais com menos, mais, o primeiro número é positivo e o segundo número é negativo. Na divisão, os números diferentes, o resultado da divisão será negativo. Então, já sei que o resultado aqui será um número negativo, tá? Resultado dessa divisão que a gente vai fazer aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, igualar as casas decimais para eu poder tirar a vírgula. Ó, tem uma casinha depois da vírgula e uma casinha depois da vírgula. As casas decimais já estão igualadas. Se já estão, me dá o direito de tirar o zero à esquerda e a vírgula, tá? Então, agora ficou 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6 para chegar a 7, 1. Vou baixar o 2. 12. 12 dividido por 2, 6.
6 para chegar a 6 vezes 2, 12 para chegar a 12, 0. Então, aqui deu 36. Na verdade, a resposta vai ficar menos 36 por causa da minha regra de sinais na divisão. E tá aí a matéria sobre divisão, prestando atenção nas regras de sinais. Ó, vamos lembrar as regras de sinais da divisão, ó. Na divisão, quando os sinais forem iguais, o resultado dessa divisão será um número positivo. E na divisão, quando os números forem diferentes, o resultado será números negativos. Não podemos esquecer dessas regras. A gente agora, em tudo que a gente fizer, a gente tem que se atentar para as regras sinais. Agora eu vou mandando exercício para vocês poderem verificar o conhecimento de vocês. Tchauzinho!